Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Propósito do nosso programa, irmão, leitura e pregação da Palavra de Deus, para cumprir o ID do Senhor Jesus. Amém? A leitura de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te apresento a palavra de hoje, que será lida e pregada. Fala conosco, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Lucas 11, 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Então, o Senhor Jesus, ele estava expulsando o demônio. E aquele demônio era mudo. Aquela pessoa não conseguia falar por causa que ele era endemoniado. O demônio habitava no corpo dele. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Glória a Deus, aleluia. Você imagina a família do endemoniado, irmãos. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aquele coitado endemoniado. Um dia, 2 dias, uma semana, depois várias semanas, um mês, um ano. Pelo jeito é que esse demônio estava nele há muito, muito tempo. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha como é que pode umas pessoas querer perverter a obra de Deus. E até hoje tem, irmãos, pessoas que falam mal da obra de Deus. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus havia expulsado um demônio de uma pessoa que era mudo, demônio mudo, que saiu da pessoa, a pessoa falou, todos se maravilharam, e ali os filhos do capeta infiltrados, uns falaram que ele expulsava por Beelzebu, e os outros ainda pediam mais um sinal. Mas que absurdo, irmãos. Como é que pode uma coisa dessa? E outros, tentando-lhe, pediam um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, Jesus, sabendo até o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Então Satanás é o chefe dos demônios, dos anjos caídos. Ele não vai deixar os demônios ficarem brigando um contra o outro, porque senão o reino dele está dividido. Imagina Satanás ter traidor lá no meio dele. Esse traidor vai para onde? Deus não aceita ele mais. E vai para onde? Então, olha o que o Senhor Jesus disse. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então, aqueles que o seguiam obedeciam a ele e expulsavam demônios também. E nós, os servos de Deus, irmãos, sabemos que vamos participar com o Senhor Jesus do reino dele. Amém? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então o Senhor Jesus, ele não só expulsava demônios, ele expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava mortos, operava sinais e maravilhas. Glória a Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Então, quando um valente guarda a casa, ali dentro da casa tem tudo que ele tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então ele disse, eu sou
muito mais valente. Nessa palavra valente, ele quis dizer muito mais forte. E quando ele chegou, pôs os demônios para correr daquele corpo, daquela pessoa. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Então ele expulsa o demônio da pessoa e pega aquela pessoa, se converte ao Senhor Jesus, porque foi liberto, agora ele pode, o demônio não comanda mais a vida dele, e ali ele passa a pertencer ao Senhor Jesus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e, não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Então aquele demônio que foi expulso, ele anda errante, ele não tem para onde ir, porque a ordem do diabo ela é uma só para cada demônio tem uma missão, não é desorganizado, cada um tem uma missão e tem uma pessoa, ou tem uma cidade, ou tem um bairro, ou tem um estado, ou várias cidades, ou um país, dependendo do grau da hierarquia do demônio. Então ele tem uma ordem de ficar naquela pessoa, mas quando ele sai, Jesus expulsa. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso. E não o achando, ele diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então ele saiu. O Espírito Santo agora habita naquele homem, naquela pessoa que se converteu, que confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Aí aquele demônio volta, tenta entrar de novo. E a casa está limpa, está varrida, ornamentada, porque o homem está liberto. E o demônio chegando, acha a casa varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Você pensou, irmão? Você expulsa o demônio de uma pessoa, que o demônio vai rodar, não acha lugar e volta, tenta entrar de novo naquele homem, ou naquela mulher. Só que ele volta com reforço, ele não volta mais sozinho, ele traz com ele 7 espíritos, 7 demônios piores do que ele. E se ele conseguir entrar ali e habitar ali, o último estado daquele homem ou daquela mulher é pior do que o primeiro. Se o primeiro demônio que estava ali, o primeiro demônio era mudo, de mudez, né? Os outros são muito piores. Só Deus sabe o que vai estar entrando ali, porque são muito piores do que ele. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, depois que Jesus disse isso, ensinou os homens, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Então a pessoa quis exaltar a mãe de Jesus. Mas Jesus disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, mais bem-aventurado do que ela é os que ouvem e guardam. Porque não adianta se eu estiver vindo por ela e ela não ouvir e guardar a palavra de Deus. Se ela não se converter a mim, nada adianta. Olha a palavra do Senhor Jesus. E essa mulher foi usada pelo diabo, emprestou a boca para o diabo para começar a idolatria ali. Mas Jesus respondeu: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então você que está aí agora ouvindo essa palavra, meu irmão, seja bem-aventurado. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Arrependa-te dos teus pecados antes que seja tarde demais. E saiba de uma coisa: se você nunca confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, demônios habitam em você. Habitam porque está escrito: não podeis servir a 2 senhores. Ou tem um ou tem o outro. Não tem meio termo. Então, a sua vida, ela precisa ser liberta. Você precisa arrepender dos seus pecados. Abandonar os seus pecados. As coisas que acontecem com você que você não entende são obras dos demônios. As coisas que acontecem, que você fala assim: meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? São ações espirituais demoníacas. E para que você possa ter o Espírito Santo habitando em você, você precisa confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador.
Porque esse demônio nunca vai sair de você se você não entregar sua vida para Deus. Ele não sai. Está ouvindo? A única forma de você ser salvo, ser liberto, é entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Porque ele, assim como ele expulsou esse demônio mudo aqui, desse jovem e dessa pessoa, e essa pessoa falou, a partir do momento que você confessa o Senhor Jesus com a sua boca e faz a oração que eu vou te ensinar agora, o Senhor Jesus entra dentro do seu coração e habita em você, e Ele te transforma, e Ele te liberta, e Ele te salva. Então faça isso agora, antes que seja tarde demais. Para o que você estiver fazendo aí, vem cá, eu vou te ensinar agora, repete comigo aí. Repete aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ó Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e habita em mim. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo também habite em mim e guarde em mim a Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. E Senhor, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe agora como Teu servo, Senhor, como Teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe, meu querido, você que confessou o Senhor Jesus agora, seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí, ó. Rádio Palavra Viva, /Milvio, entra aí, segue o Senhor Jesus. Irmão, compartilha as pregações, irmãos. Você que está assistindo aí, compartilha, em nome do Senhor Jesus. Vamos mandar para que as pessoas possam se converter. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe cada um de nós. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.